Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para anunciar a palavra de Deus, a palavra inerrante. E o tema nessa noite, irmãos, é sobre as heresias, certo? Onde a qual eu citei na live, foi avisado. Hoje eu quero falar um pouco sobre a testemunha de Jeová. Quero ser bem lacônico, bem breve, certo? E eu tenho alguns passos para você, e quando você receber, se você souber somente da história do criador deles, se você souber da história, nunca mais ele pisa na sua porta. Onde a qual foi na minha. Vai em todas, mas na minha pula. Porque eu não preciso usar texto, não preciso só a história, tá? E eu quero tomar como base o livro de Atos escrevendo Lucas, né? O livro de Atos escrevendo Lucas, escrevendo sobre o apóstolo Paulo. Capítulo 17, versículo 2 diz assim: Paulo, como de costume a fazer, foi a eles por 3 sábados e discutia, olha bem, discutia com eles, baseando-se nas escrituras. Paulo, por 3 vezes, discutia nas sinagogas, que existiam várias sinagogas pequenas, como era igreja, né, judaica. Ele discutia com eles, baseando-se nas escrituras. Se tiver base, se você tiver respaldo bíblico e não o que eu acho, o que eu penso, não vale. Tem que se basear e mostrar. Era o que Paulo fazia, certo? Paulo discutia. Podemos discutir, para que discutir, irmão Cláudio? Não, mas Paulo, por 3 vezes, discutia. E com isso, irmão, ele ganhou judeu e gentil. Ele foi colocado para fora da 3ª vez, viu? Ele foi colocado para fora. Vamos lá. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos estudar um pouquinho, bem rápido, sobre a testemunha de Jeová. O que significa a palavra Jeová? A palavra Jeová, em hebraico, olha bem, vou lhe mostrar. Ela está assim, da direita para a esquerda se escreve YHWH, que significa Jeová. Não tem nenhum significado, irmãos. Quando passa nas transliterações da língua, de linguagem, para o grego, aí o grego vai, porque aí só estava as consoantes. Olha bem, só estava as consoantes. YHWH. Não tinha as vogais. Quando passa na transfiguração, transliterações de linguagem para o grego, aí passa a ser colocado a letrinha. Depois do Y se colocava o A, depois do H se colocou outro A, e depois do W se coloca o E. Aí o que foi que deu nessa transliteração de linguagem do grego, Jeová, para o hebraico, para o grego? Como foi que ficou? Ele ficou passando a ser Senhor, porque não tinha nenhum sentido. Não tinha nenhum sentido. Mas alguns judeus ainda veneravam, certo? Anualmente veneravam, e anualmente eles falavam a palavra Jeová, que não tinha nenhum significado. Que no grego, quando passou a colocar as vogais, colocar o E depois do Y, e o E depois do Y, o E depois do Y, e o H, e o E depois do H, e o A depois do W, aí passou a ser Senhor. Já teve uma lógica. Isso, irmão, passou a ser aproximadamente no ano 1518, depois de Cristo colocaram, certo? As vogais. Aí só estava só, eu posso dizer, colocaram as consoantes, colocaram as vogais. Isso em 1518. Aí passou a ser Senhor, o nome Senhor, certo? Agora vamos para o testemunho de Jeová. Primeiro, irmão, quem foi o fundador?
O fundador foi, o nome dele, que foi fundado, Charles Taze Russell, certo? Charles Taze Russell, ele era filho de presbiteriano e andava muito na presbiteriana, e infelizmente ele teve essa ideia, esse raciocínio, diz ele que é revelação, entre aspas, essa revelação, e montou a Sociedade Torre de Vigília, a organização das Testemunhas de Jeová, que foi fundada em 1884, ok? Por Charles Taze Russell. E ele nasceu no dia 16 de fevereiro de 1852, certo? E ele, Charles Taze Russell, ele teve algumas profecias que não teve lógica, certo? Algumas profecias. Em 1914, ele profetizou que o mundo iria se acabar. O mundo inteiro se preparou e não aconteceu. Aí depois ele raciocina, não, houve um pequeno, vou dar um pequeno aqui, um pequeno erro, vou dar um consertozinho. Quando foi em 1915, daí ele profetiza novamente, e não aconteceu nada. E o povo crendo, irmão, cara, olha bem. Quando foi em 1915, quando foi em 1916, irmão, ele morreu. Olha bem, em 1914 ele fez a primeira profecia que Jesus vinha, em 1915 fez a segunda, e em 1916 fez a terceira e ele morreu. Qual foi o seu sucessor? O seu sucessor foi Josephus. O seu sucessor, aí eu não quero entrar mais nessa história. O que eu quero dizer com isso, irmão? Que muitos creram. E se você for observar, eu não quero mostrar aqui, mas na Bíblia deles tem alguns erros gramaticais na Bíblia. Em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era a palavra. Eles escrevem Deus com D minúsculo na Bíblia deles. Isso não vai tomar muito tempo. Mas lá na frente, em João 16, ele já escreve, e disse Filipe, Senhor meu e Deus meu. Jesus falando cara a cara com Filipe, ele já escreve com letra maiúscula. Está errado isso. Lá em João 1 da Bíblia deles, ele escreve Jesus com D minúsculo. D minúsculo, você já sabe o que é com D minúsculo, né? João 4:4, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Certo? Aí escreveram na Bíblia deles, escreveram com D minúsculo. Em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Só no Evangelho de João, capítulo 16, na conversa de Jesus com Filipe perguntando quem era Cristo, ele diz, Senhor, quem és tu? Aí ele diz, Filipe, há tanto tempo eu estou contigo, não tem conhecido, quem vê a mim vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Porque naquele momento Cristo estava falando como Deus, certo? Aí chamou ele de Senhor meu e Deus meu, chamou Cristo. Então há um erro, uma contradição aí, tem várias contradições que não dá para me mostrar agora. O que eu quero basear nessa história? Que muitos creram nele, irmão, nessa profecia. O mundo inteiro, em 1914, em 1915, em 1916, o mundo se preparou. Em 1916 ele morreu. E ele nasceu no dia 16 de fevereiro de 1852. Foi o nascimento dele. Me faz lembrar, irmão, Jeremias. Olha aí, o povo creram. Me faz lembrar Jeremias capítulo 5, versículo 31, que diz assim: e os profetas profetizaram a serviço da mentira. O que diz João 8,44? Porque o diabo é o pai da mentira. João 8,44. Vamos lá. Vou mais à frente. Jeremias 5,31. Os profetas profetizavam a serviço da mentira. Olha bem. E os sacerdotes dirigiam-se ao seu próprio arbítrio. O que é próprio arbítrio? Própria escolha. Seu próprio arbítrio. Aí lá vem, ele diz: e o meu povo gostava disso. O povo gostava das profetadas dele. O povo gostava disso.
Ele diz mais. O que, pois, farei quando chegar o fim? O que farei quando chegar o fim? Então, irmão, eis aí o motivo. O que farei quando chegar o fim? Irmão Cláudio, e como eu vou saber, como eu vou identificar um falso profeta? Te digo já a resposta. Vou te dizer já a resposta para você identificar um falso profeta, que é bem conhecido. Deuteronômio 18, 21, versículo 21 e versículo 22. Eis a receita, que diz assim: e se disserem no teu coração, olha bem, se você receber a profecia, você ficar em dúvida, se disseres no teu coração, aqui é a receita, irmão, é uma delas, tem várias. Se disserem no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Se o tal profeta profetizou no nome do Senhor e não se cumpriu, nem suceda e nem tenha medo dele. Com soberba, emoção, profetizou o profeta. Tá aí, irmão, a receita. Deuteronômio 18, versículo 21 e 22, certo? Eis aí a receita aí dos testemunhos de Jeová. Jeová, YHWH, as 4 consoantes do hebraico, que no grego passou a ser colocar as vogais nas transliterações de linguagem, que quando colocar as vogais no grego, ele passa a ser, já não passa a ser mais Jeová, perdeu o sentido quando colocaram as consoantes. Quando coloca as consoantes, tá lá as consoantes em hebraico, e depois se coloca em grego, se coloca as vogais, aí ele passou a ser o quê? Tá lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Aquele que crê é. Olha o que é o significado. Aquele que crê é. Aquele que será. Olha, irmão, que bênção. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Tá aí o significado quando colocaram as consoantes, quando colocaram as vogais no grego, depois de Cristo, em 1518. Tá bom? Abaixo dizer isso. Abaixo dizer que José foi o fundador. Foi o fundador, e era um ex-presbiteriano, tá bom? E ele profetizou, deu a profetada em 1914, em 1915 e 1916 ele tombou a sepultura. Fica aqui essa mensagem, tá? Que Deus abençoe você poderosamente. E nós temos mais ainda doutrinas e heresias, tudo isso para a glória de Deus. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.